Isso porque eu também tenho os meus, né? Ficaram lá no Paraná, mas eu também tenho os meus. E faz parte da vida. Muito bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Que alegria, que prazer imenso estarmos aqui mais uma noite para juntos compartilharmos a respeito da palavra de Deus. E eu não sei você, mas eu já estou sentindo aí o gostinho de que está chegando ao final, viu? Hoje já é quarta-feira, né? Tá voando aí o tempo. Eu achei que alguém ia falar assim, mas já... Ninguém, vou falar de novo. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo aí o gostinho de que está chegando ao final. Muito bem. Mas Deus seja louvado, né? Porque todas as coisas da nossa vida aqui nessa terra têm um tempo determinado, né? As coisas boas têm um tempo determinado, mas louvado seja Deus porque as coisas ruins também têm um prazo determinado. Em breve Cristo ele vai voltar e tudo vai ser perfeito. E é exatamente a respeito disso que nós temos falado aí todas as noites até aqui. Nós vimos o início dessa série que nós iniciamos no sábado, que surgiu uma guerra, um problema. E aonde foi que esse problema surgiu? No céu, muito bem. Mas Deus ele tratou de resolver esse problema que aconteceu lá no céu por um anjo de luz que ele havia criado, que se rebelou contra o governo de Deus e quis agora ser semelhante, maior do que Deus, e de lá ele foi expulso e ele veio parar aqui na terra, esse encardido, né? Parou aqui na terra, e aqui na terra ele mais uma vez tentou contra Deus e perdeu. E de lá para cá nós vimos aí nos últimos dias que ele tem travado uma batalha contra o povo de Deus, contra aqueles que são a menina dos olhos de Deus sobre a face dessa terra. Nessa noite nós vamos mais uma vez conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, e nós vamos falar um pouquinho sobre coisa boa nessa noite, sobre boas notícias, boas novas. Você já recebeu em algum momento da sua vida uma boa notícia? Uma mensagem agradável que te trouxe alegria, satisfação aos ouvidos? Eu me lembro que no ano de 2016 eu estava concluindo a minha primeira graduação. Eu sou formado em História, e enquanto nós estávamos chegando ali exatamente no momento final do curso, o que mais rolava nas conversas dos colegas era exatamente o que vai ser da nossa vida depois de formado. A preocupação se iria conseguir um emprego, se não ia conseguir. E eu me lembro que a formatura seria no dia 17 de dezembro de 2016. E no dia 3 de dezembro daquele ano, para a honra e glória de Deus, eu estava empregado. Eu fui o primeiro aluno da turma, não porque eu era o melhor, mas eu me esforcei muito, e Deus ele concedeu a graça dele sobre a minha vida. Eu tive a oportunidade de conseguir uma oportunidade de emprego, mesmo não sendo aquele que tinha todas as características para poder realmente conseguir aquela vaga, mas Deus ele teve compaixão da gente ali, e eu consegui essa oportunidade. Eu me lembro também de uma outra ocasião, de uma boa notícia que eu recebi, foi exatamente quando, publicamente, né, diante da família, dos amigos, eu pedi a minha esposa em casamento. O que vocês acham que ela disse? Sim, né? Isso é uma boa notícia, é algo bom de se ouvir. E na nossa vida, ao longo da nossa existência, nós muitas vezes ouvimos boas notícias, boas novas. Mas nessa noite eu queria falar sobre algo ainda melhor do que você ouvir, por exemplo, a notícia de que você recebeu uma oportunidade de trabalho, de que a pessoa que você ama escolheu também compartilhar a vida ao seu lado. A boa notícia, por exemplo, de que você vai ser mãe ou pai, que são notícias excelentes de se ouvir, mas exatamente a notícia mais fantástica de todas. Nós vamos conversar um pouquinho exatamente sobre isso nessa noite. Mas conta a história exatamente que durante a Segunda Guerra Mundial, muitas atrocidades foram cometidas pelo partido que estava exatamente ali, num primeiro instante, massacrando e
dizimando ali pessoas de diferentes classes sociais e de nacionalidades também. E a história nos conta exatamente que todo segundo era crucial exatamente para poder determinar a vida ou a morte daquelas pessoas que estavam envolvidas em todo aquele contexto, aquele cenário nefasto de guerra. E conta a história exatamente desse rapaz aqui. Victor Frankl, ele foi um refugiado dentro dos campos de concentração, dos muitos que a Alemanha ela criou durante aquele período de guerra. Victor Frankl, ele vai dizer que a cada instante ele pensava que seria exatamente o último instante da vida dele. A todo instante, quando as sirenes soavam e as pessoas eram retiradas daqueles pavilhões, daqueles alojamentos onde eles estavam, para poder sair, eles ficavam imaginando quando seria a vez dele. E então Victor Frankl, ele diz que nos momentos finais da guerra, quando os aliados eles já começam a conquistar batalhas contra o eixo e começam a invadir agora as regiões que a Alemanha ela estava ocupando, ele relata no seu livro Em Busca de Sentido, ou Em Sentido da Felicidade, faltou agora a memória aqui, ele relata exatamente o seguinte, que quando as tropas estadunidenses começam a invadir agora um desses campos de concentração, soldados nazistas, eles retiraram todos os refugiados, todas aquelas pessoas que estavam ali dentro daqueles campos de concentração, para poder agora fazer uma marcha em direção ao fim, uma marcha em direção à morte. E enquanto que as tropas americanas se aproximavam, os soldados agora nazistas, eles começam a atirar naquelas pessoas ali que estavam marchando. Victor Frankl, ele diz que em determinado momento desse período que ele esteve ali como escravo, como um presidiário nos campos de concentração, ele chegou a pesar 25 quilos. E enquanto as balas agora eram lançadas sobre as pessoas, Victor Frankl, ele disse que ele olhava para o lado dele e existiam pessoas mortas em todas as direções. E em questões de segundo, ele precisou tomar a decisão mais importante, mais crucial da vida dele. E ele relata que ele se jogou ao chão e ele então pegou, de maneira com muito esforço, o corpo de uma daquelas pessoas que estava morta ao seu lado e lançou sobre si, a fim exatamente de preservar a sua vida. E então as tropas estadunidenses chegaram e ali agora conseguiram então libertar aqueles que estavam vivos. E Victor Frankl, diante dessa atitude rápida, questões de segundos, ele conseguiu preservar a vida dele. E na nossa vida muitas vezes é exatamente assim que acontece. Questões de segundos podem determinar a nossa alegria ou a tristeza, a segurança e a preservação da vida ou a morte também. Napoleão Bonaparte, um dos grandes estadistas do século XX, ele disse algo interessante em determinado momento da trajetória. Ele disse o seguinte: em cada batalha há um momento de 10 a 15 minutos somente, quando se decide a vitória ou a derrota. Saber aproveitar um instante crítico será o quê? A glória e não a vergonha. E sabe, meu querido amigo, eu quero te dizer nessa noite que o tempo das decisões rápidas é um tempo que está se acabando. Nós estamos exatamente chegando à meia-noite do planeta Terra. E quando eu digo isso, que nós estamos chegando à meia-noite do planeta Terra, eu não digo simplesmente como um estudioso ou estudante da palavra de Deus, mas até mesmo no meio secular, entre os cientistas, existe um consenso de que o planeta em breve ele vai acabar. Exatamente pela forma como o ser humano ele trabalha e explora o meio ambiente, o ecossistema, o planeta ele está em um processo de degradação, de destruição. Mas nós sabemos que não é exatamente assim que o nosso planeta ele vai terminar.
Mas é interessante que na palavra de Deus, por exemplo, nós encontramos mais de 300 passagens que atestam a respeito de uma segunda volta de Cristo Jesus sobre a face dessa terra. E por mais que entre a Bíblia e a ciência muitas vezes existe uma divergência a respeito de como o fim se dará, ambos entendem que nós estamos chegando ao final da história do planeta Terra. E esse momento então de tomar decisões rápidas está se acabando. E é exatamente por isso que Deus nessa noite Ele te fez um convite. Louvado seja Deus, porque você aceitou o convite não de um amigo, de um vizinho, mas você aceitou o convite do Espírito Santo que tocou o seu coração e te convidou para estar aqui na casa de Deus nessa noite, a fim de que você possa ouvir esse último convite de Deus, a fim de que você possa tomar essas decisões rápidas, que você possa se preparar, porque uma mensagem de urgência e importância será proclamada nessa noite. Tem sido proclamada. Eu quero te convidar nesse instante a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, nós temos exatamente uma mensagem de advertência, urgência, de muita importância a ser proclamada para as pessoas. Apocalipse, capítulo 14, é o livro que nós temos de maneira mais profunda e intensa estudado ao longo dessa semana especial. E nós vimos nas noites anteriores que o livro do Apocalipse não está envolto em um conceito de caos, de destruição, de algo que é impossível de ser compreendido, de ser interpretado. Mas, meu querido amigo ouvinte dessa noite, nós temos aprendido que o livro do Apocalipse é a revelação de Deus. É algo que Deus Ele colocou às claras diante da luz, a fim de que eu e você possamos entender exatamente que nós estamos inseridos em um grande conflito. E nesse grande conflito, Cristo Ele já é vencedor. Cristo Ele já é vencedor. Mas esse grande conflito ainda agora, não mais para poder decidir quem vai ser o vencedor, se é as forças do mal ou as forças do bem, mas nesse grande conflito, eu e você estamos envolvidos, porque nesse grande conflito agora, o inimigo ele está tentando de todas as formas possíveis dominar a nossa mente, fazer com que, através de uma submissão, seja ela velada ou aberta, nós tomemos partido ao lado dele. Mas esse grande conflito, Deus também tem demonstrado o seu amor de inúmeras formas, a fim de que nós possamos ser alcançados e a nossa vida seja transformada. E o livro de Apocalipse, capítulo 14, nos diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu... Muito bem, feche seus olhos nesse instante, vamos orar a Deus mais uma vez. Maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pela vida e pela oportunidade nesses instantes finais da história do mundo que temos de ouvir a Tua voz e tomarmos decisões também. Que nessa noite, mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra seja exaltada, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante que o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6, João ele vai descrever aqui exatamente a figura de 3 anjos voando. São as 3 mensagens angélicas. E anjo em profecia significa mensageiro. Mensageiro, tá certo? E então João, no primeiro anjo, a primeira voz que proclama, João ele vê exatamente o seguinte: ele viu um anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todas as pessoas que se assentam sobre a face da terra, a cada nação, tribo, língua e povo, e dizia em grande voz, ou seja, a mensagem ela era tão importante, a mensagem é tão importante que esse anjo ele está proclamando, que esse anjo ele não anuncia essa mensagem de maneira tímida, baixinha, mas ele está anunciando com grande voz.
porque é uma mensagem de vida ou morte. E essa mensagem diz exatamente o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, chegou a hora do juízo de Deus. E é interessante que João, antes de dizer que chegou a hora do juízo de Deus, ele diz o quê? Que nós precisamos temer a Deus. E o que será que significa temer a Deus? Será que temer a Deus é exatamente estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, porque Deus é aquele Deus tirano que está sentado em seu sublime e alto trono, com uma lança na mão, e qualquer pessoa que se desviar do caminho, ele vai lá e manda um raio para poder fulminar instantaneamente essa pessoa? Será que esse temer a Deus que João ele está dizendo aqui é exatamente um temer a Deus pelo fato de que, se nós não andarmos na presença de Deus, Deus ele irá nos destruir? Não. É interessante que quando você vai no dicionário, existem algumas possíveis compreensões no significado da palavra temer. E uma delas é exatamente falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, pavor. Mas existe uma outra compreensão, uma outra interpretação que se encaixa de forma muito mais harmoniosa ao que o texto do Apocalipse quer nos revelar. E uma outra compreensão é exatamente a seguinte: temer a Deus tem o sentido, a compreensão de reverência profunda a Deus, uma sensação de profundo respeito e obediência à vontade. E quando nós vamos remontando as peças desse grande quebra-cabeça chamado existência humana, chamado grande conflito, nós podemos ter a certeza absoluta, a segurança de que quando Deus ele nos chama na palavra dele a temê-lo, a dar glória única e exclusivamente a ele, Deus ele está nos convidando exatamente a ter o quê? Uma atitude de profundo respeito, de reverência ante a presença de Deus, de vivermos uma vida de obediência ao nosso Deus, porque Ele é digno da nossa honra, da nossa glória e do nosso louvor. Porque afinal de contas a palavra de Deus vai dizer que Deus ele é o Criador de todas as coisas, e além de Deus ele ser o Criador de todas as coisas, a Bíblia também vai nos revelar, nos descrever que Deus ele é o mantenedor de todas as coisas. E se não bastasse Deus ele ser o mantenedor da minha e da sua vida, se não bastasse nós compreendermos que Deus ele é o nosso Criador, ou seja, afinal de contas nós não viemos a esse mundo por acaso, nós não somos obras de coincidência, de uma explosão catastrófica, ou de um processo evolutivo que levou milhares de anos, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia também nos descreve que Deus ele é o nosso Salvador. Aquilo que era impossível ao ser humano fazer, a fim de ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance nesse grande conflito, de não ser destruído, de não ser fulminado na presença de Deus, Cristo ele vem e sobre si ele recebe a ira de Deus. Na cruz do Calvário, Cristo ele se colocou agora entre Deus e a humanidade, a fim de que a ira de Deus que precisava cair sobre o ser humano, pecador, rebelde, Cristo ele toma sobre si, para que nós possamos ter uma segunda oportunidade de vida. Amém? Quando nós olhamos a palavra evangelho ela significa exatamente isso: boas novas. Exatamente porque nós recebemos uma boa nova ou boas novas, notícias boas, é que Deus ele nos convida a temermos a Ele, a termos reverência na presença dEle, a obedecermos os seus mandamentos, os seus preceitos, porque o plano de Deus para os seus filhos nós não temos noção de compreender, mas são somente os melhores planos que nós podemos construir para a nossa vida. E é interessante que evangelho, boas novas, é um termo que era muito utilizado, por exemplo, no passado, na época de Jesus, quando uma pessoa era vencedora, saía para poder guerrear contra um outro exército, contra uma outra nação, sempre vinha um mensageiro antes do governador, do governante, do rei,
do soberano ele adentrar no seu império. Um representante da nação era enviado à frente exatamente para poder anunciar que o rei havia saído e retornado vitorioso. Muitas vezes, quando, por exemplo, uma criança, um herdeiro nascia, era uma boas novas, uma boa notícia, um evangelho que estava sendo proclamado, porque algo de bom estava acontecendo. E aqui João ele nos diz exatamente o seguinte, que ele viu um anjo, ou seja, um mensageiro, voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno. Perceba você então que quando João ele diz que esse mensageiro tem um evangelho eterno para pregar a todas as pessoas que se assentam sobre a face da terra. Em outras palavras, Deus ele está nos dizendo exatamente o seguinte, que sempre, no passado, presente, a forma pela qual o ser humano é salvo, sempre foi a mesma, através de Cristo Jesus. Porque essas boas novas de salvação, esse evangelho eterno que esse mensageiro ele está comunicando exatamente as novas de que Cristo Jesus, ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele venceu. E porque ele venceu, se nós estivermos ligados a ele, nós também venceremos. A Bíblia nos diz em João, o próprio Senhor dizendo que ele é a videira e nós somos os ramos. E que Deus o Pai é o agricultor, e que todo ramo que está ligado à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, produzindo frutos, o Pai vem e poda e cuida, para que possa produzir ainda mais frutos. Mas se por um acaso um ramo for achado fora da videira, o que acontece? Morre, e então é lançado ao fogo. Exatamente por isso que, meu querido amigo e irmão, as boas novas de salvação, ela sempre funcionou exatamente da mesma forma. É por isso que em Gênesis capítulo 15, a palavra de Deus vai nos escrever que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nunca ninguém foi salvo pelas suas obras. Nunca ninguém vai ser salvo sobre a face da terra, nunca ninguém chegará ao céu mediante aquilo de bom que ele tenha feito em vida. É única e exclusivamente pela graça de Deus. É por isso que em vários textos Deus ele insiste nos dizer qual que é o significado dessa obediência, desse temor a Deus que o texto ele vem nos falando. O temor a Deus nos demonstra exatamente que nós estamos vivendo em um compromisso sério com o nosso Deus, que nós aceitamos a graça de Deus sobre a nossa vida. É aquilo que que Tiago ele vai dizer na sua carta: se você tem fé, mas não tem obras, o que adianta a tua fé? E ele diz então: se você tem fé, mostra-me a tua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras. Porque uma coisa precisa estar andando vinculada à outra. É impossível dizer que eu amo a Deus, é impossível dizer que a minha vida pertence a Deus, mas quando Deus ele me diz: meu filho, anda por esse caminho, eu vou lá e digo para Deus: Deus, mas eu não quero andar por esse caminho, eu até te amo, mas eu quero andar pelo caminho de cá. Porque a palavra de Deus nos diz que se nós amamos a Deus, nós guardamos exatamente a respeito disso. Cristo Jesus, ele já providenciou para nós tudo aquilo que nós precisávamos, e agora nós precisamos simplesmente temer o Senhor, reconhecer Deus como soberano da nossa vida, estarmos dispostos a submeter o controle da nossa existência a Cristo Jesus. É interessante que quando nós estamos próximos de tomar uma das decisões mais importantes da nossa vida, algo semelhante a isso acontece. Você já parou para perceber que quando você casa, algo parecido com isso aqui acontece? Você, durante uma boa parte da sua vida ali, quando você começa a se relacionar com a outra pessoa, você começa a jurar o quê? Que você a ama, que você está loucamente apaixonado
por essa outra pessoa e que você quer passar a vida inteira ao lado dessa pessoa, até que em um certo ponto, um certo dia, essa pessoa vira para você e diz o quê? Nossa, meu bem, eu também te amo tanto que eu acho que está na hora de nós fazermos o quê? Assumir um compromisso um pouquinho mais sério, dar um passinho à frente. Calma que os filhos é depois, calma aí. Então, assumir um compromisso. E imagina você agora que uma moça que começa a acreditar nessas palavras, essas juras de amor do rapaz, e todos os dias quando o rapaz ele chega na casa da moça para poder ali conversar com ela, ele vira para ela e diz: nossa, meu bem, eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é uma princesa, você é uma rainha, é com você que eu quero passar o resto da minha existência. E passa alguns meses, e ela todos os dias escutando isso. Passa um ano, passam-se 2 anos, e essa moça já não mais aguentando ouvir essas palavras, essas juras de amor do seu namorado, ela vira para ele e diz: então, meu bem, já que você me ama tanto, eu também te amo, o que você acha de nós nos casarmos? E aí então, nesse instante, o rapaz vira para a moça e diz o quê? Não, veja só, meu bem, eu te amo demais, mas eu acho que ainda não é a hora. Passam-se mais alguns meses, alguns anos, e o rapaz continua dizendo a mesma coisa. E a mulher novamente vira para o rapaz e diz: então vamos dar aquele passo em direção à nossa eterna felicidade? E o rapaz vira para a moça e diz: não, mas pera aí, calma aí, ainda não é a hora. No final da história, o que esse rapaz ele está dizendo para essa moça? 2 coisas, das 2 uma: ou que de fato ele não ama essa moça como ele diz amar, e simplesmente está iludindo, ou que ele até gosta dela, mas ele não gosta o tanto assim suficiente para poder fazer o quê? Assumir um compromisso um pouco mais sério, de estar disposto agora ter que abrir mão da sua vontade para que a vontade do outro prevaleça. E casar muitas vezes é exatamente isso. É você entender que nem sempre você vai estar com a razão. E quando a gente entende a palavra de Deus, nós entendemos exatamente que Deus ele está nos chamando para poder viver um relacionamento mais sério, mais intenso, mais profundo com Ele. Um relacionamento no qual a nossa fé naquilo que Deus ele é e faz por nós vai ser evidenciada através das nossas escolhas, através das atitudes que nós iremos tomar de obediência ou não ao nosso Deus. O Evangelho eterno ele tem um objetivo muito especial na vida do ser humano, que é exatamente restaurar as relações entre o ser humano, primeiramente com Deus, e depois com o seu semelhante. E é exatamente por isso que as boas novas de salvação não é algo que Deus ele deixou reservado, restrito apenas para um único povo sobre a face da terra. Não é algo que Deus ele escolheu algumas meras pessoas sobre a face da terra para que possam ouvir essas boas novas de salvação, mas é algo que Deus ele deseja que seja compartilhado sobre todas as pessoas que estão sobre a face da terra, sobre todo povo, língua, tribo e nação. E é exatamente por isso que Cristo ele nos mostra que nós estamos nos momentos finais e que cada tempo que nós passamos sem tomar uma decisão ao lado dele é tempo perdido, e nós estamos correndo o risco de nunca desfrutarmos daquilo que Deus ele tem a nos oferecer, de vivermos aquilo que todos nós almejamos viver na nossa vida, que é exatamente a felicidade. Porque é interessante que ao mesmo tempo que essas boas novas de salvação implica em restaurar o relacionamento com Deus, implica em uma vida de obediência, de submissão, aquilo que Deus ele nos orienta, também tem como objetivo nos oferecer aquilo que nós mais buscamos na nossa existência, que é exatamente a felicidade.
A palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 14, verso 24 o seguinte: deixo com vocês a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. E é interessante que geralmente para o mundo aí fora, ter paz geralmente está relacionado com o quê? Com uma vida isenta de conflitos, com uma vida isenta de dificuldades, com uma vida onde a doença não vai atingir a nossa família, com uma vida na qual o desemprego não vai bater a nossa porta, com uma realidade na qual nunca vai faltar dinheiro para poder realizar os sonhos que a pessoa ela tem no coração. Mas quando você para poder olhar e estuda profundamente a palavra de Deus, você entende que o que Deus ele quer nos oferecer vai muito além do que aquilo que nós buscamos alcançar na nossa vida aqui nessa terra. Eu me lembro de um episódio que a palavra de Deus nos descreve, em que os discípulos eles tinham Jesus Cristo dentro do barco junto com eles. E eles agora estão navegando, e Jesus ele pega em pesado sono diante do cansaço do dia. E em determinado momento, o mar ele se transforma em uma tempestade, e os discípulos eles começam a clamar a Jesus, porque estavam com medo. Então Cristo Jesus ele acorda e faz o quê? Acalma a tempestade. Porque é exatamente isso que ele nos mostra, que termos Jesus na nossa vida, recebermos a paz que ele nos oferece, não significa que nós vamos estar agora vivendo uma vida isenta de dificuldades na nossa caminhada, mas significa que, independente das dificuldades que nós tenhamos que enfrentar, Cristo Jesus sempre estará permanecendo ao nosso lado, dentro do nosso barco. Amém. E de que não importa qual tamanho sejam as ondas que queiram fazer com que o nosso barco vá ao naufrágio, Cristo Jesus ele está dentro do barco. Se Cristo Jesus está dentro do barco da tua vida, meu querido amigo e irmão, tenha a segurança de que você vai chegar no porto bem seguro. Amém. Porque foi exatamente isso que ele veio nos oferecer. Ele é o bom capitão que conduz a embarcação da nossa vida. Amém. E não importa por quais águas você tenha que navegar, não importa que a sua vida saiba que Cristo ele é a solução para o seu problema. Não importa a batalha interior que você tenha enfrentado a fim de fazer a vontade de Deus, Cristo ele é a solução, Cristo é a saída. E ele veio te oferecer algo que transcende a compreensão humana. Ele não veio te oferecer algo material, mas ele veio te oferecer a certeza da companhia dele todos os dias da sua vida, para que você possa chegar no porto bem seguro. Amém, Jesus. Sabe? Só existe um caminho, só existe uma forma para que nós possamos chegar do outro lado em segurança. Só existe um meio para que você possa adquirir a verdadeira paz e felicidade na sua história, mediante a cruz de Cristo Jesus. Você até pode procurar de outras maneiras, você até pode buscar em caminhos alternativos, você até pode se auto-enganar, achando que você tem vivido uma vida de tranquilidade, mas paz de verdade somente Cristo Amém. Pode te oferecer. Nessa noite, Cristo ele deseja te conceder essa paz, uma paz que não importa se está chegando o final do mês e existem contas para serem pagas, você não sabe de onde o dinheiro vai surgir. Uma paz que não importa se o seu filho está internado na UTI de um hospital, sofrendo de uma doença em fase terminal,
Uma paz que não importa quais sejam as dificuldades que você esteja enfrentando hoje na sua vida. Porque lembre-se, paz não significa ausência de conflitos, não significa ausência de problemas na nossa vida. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos disse: meus filhos, no mundo vocês terão aflições. Nesse mundo, do lado de cá, enquanto o seu barco, a sua embarcação, não aporta num local de segurança, num porto bem seguro, que é o céu, que é a eternidade, você vai enfrentar dificuldades, você vai passar por problemas, por lutas na sua vida. Porque infelizmente existe um inimigo das suas almas que está nesse mundo tentando tirar a sua paz. Ele já foi derrotado, eu já o venci. Mas enquanto que eu não volto para poder te buscar, você terá aflições nesse mundo. Mas ei, tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. Amém. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu tudo isso por um grande propósito: para que a ira de Deus não tenha que recair sobre a minha e a sua vida. Misericórdia. Cristo venceu para que você, meu amigo, possa ser mais do que vencedor. Amém. Porque Ele te ama. Você é especial aos olhos de Deus. E se fosse necessário, Cristo vinha a esse mundo para morrer só por você, única e exclusivamente por você. Pode ter certeza, Ele viria. Amém. Porque Ele te ama. E Ele sabe das lutas que você tem travado na sua vida. Ele te conhece. Na verdade, Ele nos conhece de uma forma muito mais profunda do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe o que hoje tem afligido o seu coração. Ele sabe que, quem sabe, nesse momento o seu fardo esteja pesado demais e que você não esteja suportando carregar esse fardo. E é exatamente por isso que Ele te convida a trocar o seu fardo, que está pesado, pelo fardo dele, que é suave. Amém, Jesus. Pelo jugo dele, que é leve. A fim de que você possa suportar as duras penas da vida do lado de cá, para que você possa chegar do lado de lá, num porto onde as águas são cristalinas, num porto onde as águas são calmas, para que você possa habitar em um local onde, sabe, esses sentimentos, esses desejos que existem dentro de você, que muitas vezes te levam exatamente para andar por um caminho contrário àquele que Deus Ele deseja que você trilhe. Ele conhece isso também, Ele conhece a nossa estrutura, porque foi exatamente Deus que nos criou exatamente da maneira como nós somos, com desejos autênticos dentro do nosso ser. Mas o grande problema é que o inimigo, ele também sabe que nós temos sonhos, desejos no nosso coração, e muitas vezes ele mente, ele engana, ele ultrapassa, a fim de que ele possa destruir a minha e a sua vida. E Deus, Ele nunca, jamais vai fazer isso, usar do engano, da mentira, para poder chamar a sua atenção, para poder te mostrar que o mal não presta, e de que Ele é digno da sua confiança. Que Deus, Ele sempre faz
é exatamente colocar diante de nós uma oportunidade. É abrir diante de nós uma porta. É nos estender um convite. Em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta E bato. e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, E cearei com ele e ele comigo. O que Deus ele está nos oferecendo, meu querido amigo, nessa noite, é o grau de relacionamento mais íntimo e profundo que você jamais pode experimentar com qualquer pessoa na sua vida. É o tipo de relacionamento que tem o poder de transformar completamente a nossa estrutura. É o tipo de relacionamento que tem o poder de trazer o verdadeiro significado para a nossa existência. É o relacionamento que vai nos conceder aquilo que realmente a gente busca, que é a felicidade, mas só que da maneira correta. E eu conheço algumas pessoas que, por achar que o mundo tem algo de bom a oferecer, tem caído na artimanha do mal, tem sido iludidas e ludibriadas, para depois, de uma noitada na balada, entender que o vazio permanece ali. Para poder entender que o buraco cada vez se intensifica ainda mais. Porque esse sentimento de vazio que existe dentro do ser humano só pode ser preenchido com a presença de Cristo Jesus. Mas Cristo é um cavalheiro. Ele nunca vai arrombar a porta do seu coração. Cristo ele te ama tanto, tanto, ao ponto de sofrer, ao ver muitas vezes que nós tomamos decisões que vão contra a direção que Ele nos chama a percorrer na nossa vida. E é por isso que nessa noite Cristo está te convidando. Não quer você também abrir a porta do seu coração e convidar Jesus Cristo para poder entrar no seu coração, na sua vida? Amém, Jesus. E ser com você? Não quer você também experimentar essa paz que transcende a compreensão humana, a lógica do ser humano, a segurança que muitas vezes a gente pensa ter nas nossas mãos, a fim de experimentar aquilo que verdadeiramente Cristo, somente Ele pode nos dar, e que de fato trará os verdadeiros sentidos e significado para a sua história? Nessa noite Cristo ele está te fazendo um convite. Nessa noite Ele está colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Ele nos diz: meu filho, ei, escolhe a vida para que você possa viver. Me escolha para que você possa encontrar a verdadeira paz que você tanto busca. A paz de quem sabe você já percorreu diferentes caminhos. A paz que você já procurou em diferentes locais, mas que todas as vezes o vazio e a solidão insistem em te atormentar. Cristo está te convidando, porque Ele te ama. Amém, Jesus. Lembre-se, em uma situação de guerra, todo segundo é precioso. Em uma situação de vida ou morte, cada segundo que passa, e
nós não tomamos uma decisão pela vida, pode resultar na nossa morte. O que você está esperando para poder tomar essa decisão na sua vida? Quanto tempo mais você vai deixar o tempo passar sem se entregar nos braços daquele que foi capaz de abrir mão de toda a glória que ele possuía no céu para poder morrer em uma cruz, como um dos piores pecadores que já existiu sobre a face da terra, sem nem mesmo ter um pecado? O que você vai deixar ainda acontecer na sua vida, na sua história, a fim de entender que o inimigo não presta, ele somente quer destruir a sua vida, a sua felicidade? Porque se existe uma coisa que o inimigo é especialista em fazer na nossa vida, é nos enganar e nos incitar ao pecado, para logo em seguida tornar o nosso pecado aberto e apontar o dedo para nós e dizer que nós não somos dignos da graça de Cristo Jesus. Sabe, não deixe que o amanhã chegue sem tomar essa decisão mais importante da sua vida. Porque quando Jesus ele te chama, você não vem, e você não diz sim para ele, para onde você está indo? Quando o Espírito Santo apela o seu coração e te mostra o caminho, a direção, você não vai, para onde você está indo? Essa noite Deus ele deseja salvar a sua vida. Amém. Nessa noite Deus ele deseja te trazer uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Amém. Qual resposta você tem para Jesus nessa noite? A palavra de Deus nos diz: louco, nessa noite, se te pedirem a tua alma, o que você tem, para quem será? Será que se hoje o mundo terminasse, será que se hoje Jesus voltasse para nós, para onde nós iríamos? Será que nós temos colocado a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus verdadeiramente, a fim de que quando Ele vier, possamos receber dele a coroa da vida eterna, possamos ouvir dos lábios dele: bom está, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e agora sobre muito eu vou te colocar, venha, vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Lembre-se, isso nunca vai arrombar a porta do seu coração. O máximo que ele vai fazer é bater, porque a tranca está do lado de dentro, e a decisão de abrir ou não é sua. Amém. Existe alguém que nessa noite quer dizer: Senhor, eu quero entregar o meu coração nas tuas mãos. Senhor, minha vida está uma turbulência, está um caos, está virada de cabeça para o ar, mas eu quero que essa paz que o Senhor na tua palavra promete conceder àqueles que estão ligados ao Senhor, entre em minha vida e inunde completamente o meu ser. Existe alguém que quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Amém. Existe alguém aqui nessa noite que
Deus ele tem te chamado, mas você tem lutado com o chamado de Deus para a sua vida de estar se entregando inteiramente nas mãos dele e assumindo esse compromisso publicamente de viver única e exclusivamente para Cristo Jesus, e você tem entendido que esse convite que Deus ele faz é para você, não é para a pessoa que está ao seu lado, não é para o seu amigo, mas que é para você. Você quer dizer para o Senhor: Pai, eu cansei de lutar, e eu quero me entregar nas tuas mãos, e eu quero que de hoje em diante o Senhor lute por mim. Pode ficar em pé? Eu quero orar por você. Deus seja louvado. Porque a palavra de Deus nos diz: hoje é o dia da salvação. Amém, Senhor. Agora é a oportunidade. O tempo está passando. Os minutos estão correndo. E muito em breve, o relógio do mundo vai bater a meia-noite. Em breve, tudo que existe nesse mundo vai acabar. Mas os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Amém. Não se abalam, mas com Cristo permanecerão para sempre. Existe alguém aqui que também nessa noite quer dizer para o Senhor, em algum momento você já assumiu um compromisso com Cristo, mas você quer dizer nessa noite: Senhor, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor, porque por mais que em algum momento da minha história eu tomei uma decisão de andar ao teu lado, todos os dias eu enfrento lutas na minha vida, e quanto mais eu penso que eu sou vencedor, quanto mais eu penso que eu estou vencendo, mais eu me deparo exatamente fazendo aquelas coisas que eu nunca gostaria de ter cometido na minha vida. E o grande desafio da vida cristã, sabe, meu amigo, não é simplesmente se entregar a Cristo Jesus, não é simplesmente passar por uma decisão de selar sua vida através do batismo ao lado de Cristo Jesus, mas é permitir que todos os dias o eu seja crucificado dentro de nós, para que Cristo ele nasça e reine por completo na nossa vida. Porque o grande desafio é que muitas vezes, quando nós estamos em alguns dilemas da vida, nós nos deparamos exatamente fazendo aquelas coisas que nós mais detestamos de fazer. É a grande luta que o apóstolo Paulo ele dizia: o bem que eu não quero, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, constantemente eu estou fazendo. Se não for por Cristo habitando em nosso ser, se não for pelo sangue de Jesus, é impossível. É por isso que Deus ele deseja que nessa noite você não saia daqui sem no íntimo do seu coração você tomar uma decisão ao lado dele. Vamos orar. Eterno Pai que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, obrigado, porque o Teu Evangelho, as boas novas de salvação, nos alcançou. Amém. E porque as Tuas boas novas, ó Pai, de salvação, alcançou a nossa vida, nós queremos temer ao Senhor, nós queremos Te reverenciar, nós queremos, ó Deus, ser obedientes à Tua palavra, porque nós entendemos, ó Deus, que da Tua palavra sai virtude, sai poder, sai vida, para transformar a nossa existência, para nos trazer a paz,
para nos dar segurança em meio aos caminhos sombrios que muitas vezes nós trilhamos sobre essa terra. Nesta noite, a tua igreja, os teus filhos que aqui estão suplicando a Deus, nos tome em tuas mãos. Nós não queremos sair daqui da tua presença, ó Deus, nessa noite, sem a certeza de que os nossos pecados estão perdoados e de que o Senhor continuará guiando a nossa vida. Mas aqui também, ó Deus, nessa noite, pessoas levantaram a mão, ficaram em pé, dizendo, ó Deus, que querem assumir um compromisso mais profundo, mais íntimo com o Senhor. Um compromisso, ó Deus, que passará pelo estudo da tua palavra, por um compromisso público que em breve também será, ó Deus, estabelecido através do batismo. Um compromisso, ó Deus, que envolve vida e salvação eterna. Amém. Por favor, ó Deus, toma o nome de cada uma dessas pessoas que se levantaram aqui nessa noite em tuas mãos. Por favor, Senhor Jesus. E que o Senhor confirme a nossa vida ante a tua presença. E que quando Cristo vier nas nuvens dos céus, com poder, com grande glória, que nós possamos estar entre o grupo dos salvos, entre o grupo daqueles, ó Deus, que poderão contemplar a tua face, dar um abraço apertado no Senhor e contigo viver por toda a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, que o Senhor continue nos fortalecendo. Por favor, Jesus. Quem sabe nesse exato momento, ó Deus, do outro lado da tela, essa pessoa que me escuta entendeu que esse convite, esse chamado, o Senhor está fazendo para ela. Amém, Pai. Então, ó Pai, que nesse instante o Senhor a abrace também. Por favor, Jesus. Que o teu amor a envolva e que ela sinta a tua paz essa noite. Talvez, ó Deus, eu esteja falando para pessoas que durante dias, meses, têm tido dificuldade para dormir diante de problemas, de lutas que têm enfrentado. Que nessa noite, ao entregar o coração nas tuas mãos, a tua paz possa as envolver, que elas possam experimentar o que significa descansar nos braços amorosos do nosso Pai. Amém, Jesus. Eu te peço essas bênçãos. Fica conosco, leva-nos para os nossos lares, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Que Deus ele continue te abençoar, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e todos os dias da sua vida. E amanhã você é meu convidado para poder estar aqui mais uma vez, para aprendermos um pouco mais a respeito do amor e do plano de Deus para a nossa vida. Amém, Senhor.